Você já percebeu que os juros mudam todos os dias, mesmo quando o Banco Central não anuncia nada? Isso acontece por causa do mercado de juros futuros. Muita gente vê a taxa do Tesouro mudar e não entende o motivo. Neste vídeo você vai entender de forma simples como tudo funciona. Se você investe ou pensa em investir em renda fixa, entender juros futuros muda completamente a forma de enxergar o mercado. A maioria das pessoas acredita que o governo define os juros sozinho, mas na prática o mercado participa dessa formação todos os dias. Hoje você vai entender o que são os juros futuros e por que eles influenciam praticamente todos os investimentos do Brasil. Também vamos falar do famoso DI futuro, que muita gente ouve falar, mas quase ninguém entende. E você vai ver que não é complicado. Vamos explicar de onde sai a base de cálculo dos juros do mercado e como isso chega até o Tesouro Direto. Você também vai entender como são calculados os juros do Tesouro Prefixado e por que o preço dele sobe e desce todos os dias. Além disso, vamos falar do Tesouro IPCA e como funciona o rendimento ligado à inflação. Mas antes de continuar, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o conteúdo chegar a mais pessoas. Se esse vídeo fizer sentido para você, compartilha com alguém que investe, porque muita gente ainda tem dúvidas sobre esse assunto. Agora vamos começar entendendo a base de tudo que é o mercado de juros. Juros são basicamente o preço do dinheiro ao longo do tempo. Quem empresta dinheiro espera receber mais no futuro. Esse ganho extra é justamente o juro que compensa o tempo e o risco do empréstimo. No Brasil, a principal referência de juros é a taxa Selic. Ela influencia praticamente todos os juros do país. Essa taxa é definida pelo Banco Central do Brasil, mas o mercado também cria expectativas para o futuro. Investidores querem saber qual será o nível de juros daqui 1 ano, 2 anos ou até 10 anos. E é exatamente aqui que entram os chamados juros futuros, que são expectativas de juros no futuro. Essas expectativas são negociadas todos os dias no mercado financeiro. Essas negociações acontecem na B3, onde grandes instituições participam do mercado. Quem realmente movimenta esse mercado são grandes bancos e grandes fundos. Esses participantes operam bilhões de reais todos os dias. As decisões desses investidores acabam formando a expectativa de juros da economia. Esses contratos negociados na bolsa são chamados de DI futuro. A sigla DI significa Depósito Interfinanceiro, que é um tipo de empréstimo entre bancos. Os bancos frequentemente emprestam dinheiro uns para os outros por prazos muito curtos. Muitas vezes, esses empréstimos duram apenas um dia. A taxa média dessas operações gera a chamada taxa DI. Essa taxa costuma ficar muito próxima da taxa Selic. Agora, entra a parte interessante do mercado. Os investidores negociam contratos tentando prever qual será essa taxa no futuro. Por exemplo, o mercado negocia qual será a taxa de juros em janeiro de um determinado ano, ou qual será o nível de juros alguns anos à frente. Cada data possui um contrato diferente. Quando investidores compram e vendem esses contratos, eles estão dizendo qual juro esperam naquele período. Com todas essas negociações surge algo muito importante chamado curva de juros. A curva de juros mostra qual é a expectativa de taxa para vários prazos no futuro. Ela mostra juros para 1 ano, 2 anos, 5 anos, ou até mais tempo. Essa curva é extremamente importante para todo o mercado financeiro. Ela influencia empréstimos, financiamentos e investimentos. Quando os juros futuros sobem, o crédito tende a ficar mais caro. Quando os juros futuros caem, financiar casa ou investir pode ficar mais barato. Essa curva também influencia diretamente os títulos públicos. Os títulos públicos são emitidos pelo Tesouro Nacional. No Brasil, pessoas físicas podem investir através do Tesouro Direto. Entre os títulos mais conhecidos está o Tesouro Prefixado e também o Tesouro IPCA+. O Tesouro Prefixado tem uma característica simples. Você já sabe qual será a taxa anual no momento da compra. Mesmo assim, o preço do título muda todos os dias. Isso acontece por causa da chamada marcação a mercado. Se o mercado passa a exigir juros maiores, o preço do título cai. Se o mercado aceita juros menores, o preço do título sobe. Isso acontece porque o rendimento final precisa acompanhar o que o mercado está pagando. Agora vamos entender de forma simples como esse cálculo funciona. Todo título possui um valor que será pago no vencimento. Muitos títulos pagam R$ 1.000 no vencimento. O mercado então calcula quanto esse valor futuro vale hoje. Esse cálculo usa o conceito chamado valor presente. O valor futuro é descontado pela taxa de juros do mercado. Se o juro esperado é alto, o preço hoje fica menor. Se o juro esperado é menor, o preço hoje fica maior. Esse cálculo determina o preço diário do título, e a taxa usada nesse cálculo vem justamente da curva de juros do mercado, ou seja, vem das negociações do DI futuro. Agora vamos falar do Tesouro IPCA. Esse título funciona de forma um pouco diferente. Ele paga uma taxa fixa,
mais a inflação medida pelo IPCA. Isso significa que o investidor recebe um juro real acima da inflação. Por exemplo, IPCA mais 6% ao ano. Se a inflação for 5%, o rendimento total seria cerca de 11%. Assim como no prefixado, o preço também muda todos os dias. Isso acontece novamente por causa da marcação a mercado. Se o mercado começa a exigir juros reais maiores, o preço do título cai. Se o mercado aceita juros menores, o preço sobe. Tudo isso depende da expectativa de juros no futuro. Essas expectativas aparecem na curva de juros. Por isso, muitos profissionais acompanham os contratos de DI futuro todos os dias. O mercado de DI futuro do Brasil é um dos maiores mercados de juros do mundo. Trilhões de reais são negociados todos os dias nesses contratos. Esses movimentos ajudam investidores a entender o que o mercado espera da economia. Outro ponto importante é observar a inclinação da curva de juros. Quando os juros de longo prazo estão maiores que os de curto prazo, o mercado pode esperar juros mais altos no futuro. Quando os juros longos começam a cair, o mercado pode estar esperando queda de juros. Grandes fundos acompanham esses movimentos constantemente. Muitos fundos nem compram títulos diretamente. Eles operam contratos de juros tentando ganhar com a mudança das expectativas. Mas é preciso lembrar uma coisa muito importante. O objetivo aqui é apenas explicar como esse sistema funciona. Cada pessoa precisa analisar seus próprios objetivos antes de investir. Agora, eu quero saber sua opinião. Você já conhecia o mercado de juros futuros? Ou esse assunto era novidade para você? Comenta aqui embaixo porque eu gosto de acompanhar as discussões. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like no vídeo. Isso ajuda o algoritmo a mostrar esse conteúdo para mais pessoas. Assista o vídeo que aparece na tela e continue aprendendo com a gente. Se ainda não for inscrito, clica no perfil para se inscrever, que também está na tela. Assim você não perde os próximos vídeos sobre investimentos. Também compartilhe esse vídeo com alguém que investe em renda fixa. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Bons estudos e bons investimentos.